que você já deve ter feito essa pergunta. Será que é possível ouvir a voz de Deus? E hoje eu quero compartilhar esse vídeo com você. Fique comigo. Deus é um Deus de relacionamento. Não é à toa que um dos seus nomes, Emmanuel, Deus conosco. Quando nós vamos no Evangelho de João, capítulo 1, diz que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus estava desde o princípio de todas as coisas. Nós também, a Gênesis capítulo 1, verso 26, passamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ou seja, nós temos a identidade, a essência de Deus. Necessitamos comunicar, ter a mesma comunhão com o Criador. É muito importante ter essa intimidade, essa vida de comunhão com o nosso Deus. Quando Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Ele estava dizendo também, nossa essência vem dele. Todo o nosso entorno depende desse relacionamento que nós temos com Deus. Nossa vida laboral, nossa vida sentimental, depende desse relacionamento que nós temos com Deus. O que é necessário para que eu possa relacionar-me com Deus? Primeiro, santidade. Em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15, diz: sede santo, como eu sou santo. Sem santidade, jamais poderemos ver o Senhor, jamais poderemos comunicar-nos com Ele. A segunda coisa é fé. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz: sem fé ninguém pode agradar a Deus. A terceira coisa é tempo. Em Salmos capítulo 46, verso 10, diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Agora, por que eu devo ouvir a voz de Deus? Para conhecê-lo e para conhecer a sua vontade. Em Salmos capítulo 32, verso 8, diz: o Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Ouvir a voz de Deus demanda saber que existem outras vozes que querem nos confundir, que querem nos afastar da presença e da comunhão com o nosso Deus. E quais são essas vozes que muitas das vezes vêm para confundir as nossas vidas? Minha própria voz, a voz do diabo. Essas são vozes muitas das vezes que nos confundem. A minha própria voz baseada nos meus conceitos, nos meus valores, no humanismo, naquilo que eu tenho como verdade, mas não é a verdade de Deus. E a voz do diabo que vem para enganar, a voz do diabo que vem para destruir, a voz do diabo que vem para desencorajar. Vamos ver isso que passou com Jesus. O diabo tentou confundi-lo, o diabo tentou enganá-lo. Jesus sabia perfeitamente diferenciar o que era e o que não era a voz de Deus. Como eu posso então reconhecer a voz de Deus? É preciso saber que a voz que nós escutamos que vem de Deus, ela vai exaltar o caráter de Deus. Ela vai afirmar o caráter de Deus. E também esta voz me vai levar à liberdade, me vai fazer ser uma cópia de Jesus. Mas quais são então as formas que Deus fala? Deus fala através da sua palavra, Deus fala também da sua própria voz audível, Deus fala também através de sonhos, Deus fala através de visões, Deus fala inclusive através de ferramentas como essa que estamos aqui neste momento, como um vídeo. Eu creio que você pode estar ouvindo a voz de Deus através desse vídeo. Deus também pode usar uma pregação para falar. Todas estas vozes que nós podemos ouvir, que é a voz de Deus, que eu acabei de mencionar, também tem que estar 100% comprometida com a sua palavra. Deus nunca vai falar conosco algo que não está já em sua palavra. Nós podemos sim ouvir as vozes de Deus de distintas maneiras, até inclusive através das circunstâncias. Por exemplo, esse tempo que nós estamos vivendo de crise, muitas pessoas têm se aproximado de Deus e muitas pessoas têm buscado a presença de Deus. É uma forma onde Deus também fala e desperta o coração do homem para segui-lo e para amá-lo. Deus fala de distintas maneiras. Uma coisa é certa, Deus quer falar conosco, Deus quer ter essa comunhão íntima conosco. Ele quer falar com você, comigo, Ele quer ter essa intimidade que tinha desde o jardim do Éden, mas que o pecado distanciou e cortou essa intimidade. Mas o mesmo Deus, hoje, Ele sigue através de Jesus querendo relacionar conosco. Quando ouvimos a voz de Deus, a nossa vida conjugal, a nossa vida sentimental, a nossa vida laboral,
caminhará de forma correta e descobriremos o nosso propósito aqui nessa terra. Assim que, meu amigo, minha amiga, eu te convido e te animo a cada dia desejar ouvir a voz de Deus, ter este relacionamento com o nosso Deus. Neste momento, eu te convido a fazer esta oração comigo. Senhor, Tu és todo-poderoso, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória. Perdoa os meus pecados, purifica o meu coração. Em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo toda a voz contrária, a voz do inimigo, a minha própria voz, e os meus ouvidos estão atentos a ouvir somente a Ti, Senhor Jesus. Espírito Santo, eu reconheço que eu não sei orar como convém, mas eu sei que Tu me ensinas e Tu tens as palavras corretas para mim. Senhor, estou disposto e desejo ouvir a Sua voz. Que você dar esse tempo agora e poder ouvir a voz de Deus te direcionando e trazendo paz e conforto ao seu coração. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Juntos hacemos misiones.